Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 4. Então, quando um homem vem e fala como seu próprio pai e se comporta do mesmo jeito que ele, até adultos vão se submeter a esse homem, vão aclamá-lo, deixar-se manipular por ele e depositar nele a confiança, finalmente se rendendo por completo a ele sem sequer terem consciência de sua escravização. Normalmente, não se tem consciência daquilo que é continuação da própria infância. Alice Miller, For Your Own Good. A infância revela o homem, como a manhã revela o dia. John Milton, Paraíso Reconquistado. Capítulo 1. A morte e o que acontece em seguida sempre foram um grande interesse meu. Desde Rex, acho. Rex é a minha memória mais antiga. Uma criatura linda, um cão pastor preto e branco. O melhor tipo de animal. Ele se conformava quando eu puxava suas orelhas ou tentava me sentar em cima dele e lidava com todos os maus tratos que uma criança pequena é capaz de infligir. Mesmo assim, ele abanava o rabo, me saudando com amor. Foi uma aula de perdão, não apenas uma vez, mas inúmeras vezes. Ele me ensinou mais que perdão. Ele me ensinou sobre a morte. Quando eu tinha quase 12 anos, Rex estava ficando velho e com dificuldade de cuidar das ovelhas. Minha mãe sugeriu aposentá-lo, conseguir um cão mais jovem para substituí-lo. Eu sabia que meu pai não gostava do Rex. Às vezes eu achava que ele odiava. Ou era minha mãe que ele odiava. Ela gostava muito do Rex, ainda mais do que eu. Ela gostava dele por sua afeição incondicional e porque ele não falava. Era sua companhia constante, trabalhando com ela o dia todo, e ela cozinhava para ele e cuidava dele com mais dedicação do que demonstrava ao marido. Lembro-me de meu pai dizer isso durante uma briga. Eu me lembro do que ele disse quando minha mãe propôs a aquisição de outro cão. Estávamos na cozinha. Eu estava no chão, afagando o Rex. Minha mãe estava cozinhando no fogão. Meu pai se servia de uísque. Não era a primeira dose. Não vou pagar para alimentar 2 cães, disse ele. Primeiro eu mato esse. Levei alguns segundos até aprender essas palavras, para entender o que exatamente significavam. Minha mãe balançou a cabeça. Não, disse ela. Pelo menos dessa vez, ela foi firme. Se você encostar a mão nesse cachorro, eu... O quê? Disse meu pai. Você está me ameaçando? Eu sabia o que estava para acontecer. É preciso coragem para se arriscar para proteger alguém. Foi o que ela fez quando defendeu Rex naquele dia. Meu pai enlouqueceu, óbvio. O barulho do copo se quebrando me disse que era tarde demais. Eu devia ter corrido para me salvar, como Rex, que pulou para fora dos meus braços e já estava quase saindo pela porta. Eu não tive escolha a não ser ficar sentado ali no chão, encurralado, enquanto meu pai virava a mesa, quase me acertando. Minha mãe reagiu jogando pratos nele. Ele investiu contra ela no meio dos pratos quebrados. Estava de punhos em riste. Ela ficou pressionada contra o balcão. Estava encurralada. E então, ela segurou uma faca enorme, usada para cortar carne de carneiro. Levantou-a, apontando para o peito do meu pai. Vou te matar, desgraçado, disse ela. Vou mesmo. Houve silêncio por um instante. Percebi que era possível mesmo que ela o esfaqueasse. Para minha decepção, ela não o fez. Meu pai não disse mais uma palavra. Ele só se virou e saiu. A porta da cozinha bateu depois que ele passou. Por um segundo, minha mãe não se mexeu. Então começou a chorar. É horrível ver a própria mãe chorando. Você se sente tão impotente, tão fraco. Eu vou matar ele por você, falei. Mas isso só a fez chorar ainda mais. Então, ouvimos o tiro. E outro. Não me lembro de ter saído de casa ou de ter cambaleado pelo pátio. Só me lembro de ver o corpo lânguido do Rex, sangrando no chão, e meu pai se afastando, segurando a espingarda. Observei a vida se esvaindo do Rex. Os olhos ficaram embaciados e vazios. A língua ficou azul. Os membros aos poucos enrijeceram. Não conseguia tirar os olhos dele. Tive a impressão, mesmo naquele momento, quando eu era criança, de que a visão daquele animal morto tinha manchado a minha vida para sempre. O pelo macio, molhado. O corpo tombado. O sangue. Fechei os olhos, mas ainda podia ver. O sangue. E mais tarde, quando minha mãe e eu carregamos o Rex até a vala e o jogamos lá, nas profundezas, para que ele apodrecesse com as outras carcaças, entendi que parte de mim foi lá para baixo com ele. A parte boa. Tentei chorar, mas as lágrimas não vieram. Aquele pobre animal nunca me fez mal, não demonstrou nada além de amor, além de bondade. Ainda assim, não consegui chorar por ele. Em vez disso, estava aprendendo a odiar. Uma semente de ódio, fria, dura, estava se formando no meu coração,
feito um diamante num pedaço preto de carvão. Jurei que jamais perdoaria meu pai. E um dia teria minha vingança. Mas até lá, até crescer, eu estava preso. Então recorri à imaginação. Nas minhas fantasias, meu pai sofria. E eu também. No banheiro, com a porta trancada, ou no palheiro, ou atrás do curral, despercebido, eu fugia, desse corpo, dessa mente. Interpretava cenas de morte cruéis, extremamente violentas, envenenamentos agonizantes, esfaqueamentos brutais, carnificina e estripação. Era arrastado e esquartejado, torturado até a morte. Sangrava. Ficava de pé na minha cama e me preparava para ser sacrificado por sacerdotes pagãos. Eles me agarravam e me atiravam do penhasco, para baixo, para o mar, para as profundezas, onde circulavam monstros marinhos, esperando para me devorar. Eu fechava os olhos e pulava da cama. E então era destroçado. Capítulo 2. Mariana estava tropega quando saiu das dependências do professor Fosca. E não era por causa do vinho e do champanhe, embora tivesse bebido mais do que deveria. Era o choque do que tinha acabado de ver, a citação em grego sublinhada no livro. Era estranho, pensou, como momentos de extrema lucidez costumavam se assemelhar aos de embriaguez. Não poderia guardar isso para si mesma. Precisava conversar com alguém. Mas quem? Ela se deteve no pátio para pensar melhor. Não fazia sentido procurar por Zoe, não agora, depois da última conversa que tiveram. Zoe, na certa, não iria levá-la a sério. Mariana precisava de um ouvido solidário. Pensou em Clarissa, mas não tinha certeza se Clarissa estaria inclinada a acreditar nela. Logo, sobrou uma pessoa. Pegou o celular e ligou para Fred. Ele disse que ficaria muito feliz em conversar com ela e sugeriu que se encontrassem na Gardies em uns 10 minutos. A Gardênia, conhecida como Gardies e adorada por gerações de estudantes, era uma lanchonete grega no coração de Cambridge, onde pratos simples eram servidos tarde da noite. Mariana foi andando até lá por uma viela curva para pedestres, sentindo o aroma da Gardies antes mesmo de avistá-la. Saudada pelo cheiro de batatas fritas chiando no óleo escaldante e peixe frito. A Gardies era um lugar pequeno, comportava poucos clientes de cada vez, por isso as pessoas se reuniam do lado de fora, comendo na viela. Fred estava guardando a entrada, do lado de fora, debaixo do toldo verde da placa na qual se lia: "Faça uma pausa moda grega". Fred sorriu para Mariana enquanto ela se aproximava. "Oi. Tá afim de umas batatas? É por minha conta." O cheiro de fritura a lembrou de que estava com fome. Quase não tinha tocado o jantar sangrento de Fosca. Grata, ela assentiu. "Eu adoraria." "É pra já, senhorita." Fred se desequilibrou ao entrar, tropeçando no degrau e colidindo com outro cliente, que o xingou. Mariana teve que sorrir. Ele era mesmo uma das pessoas mais estabanadas que ela já tinha visto. Logo reapareceu com 2 sacos de papel brancos, cheios de batatas fritas fumegantes. "Pronto", disse ele. "Ketchup ou maionese?" Mariana balançou a cabeça. "Nada, obrigada." Soprou as batatas por 1 minuto para esfriá-las. Então experimentou uma. Estava salgada e ácida, talvez ácida demais, por causa do vinagre. Mariana tossiu, e Fred olhou ansioso para ela. "Muito vinagre? Foi mal. Errei a mão." "Tudo bem." Mariana sorriu e balançou a cabeça. "Estão ótimas." "Que bom." Ficaram lá por um instante, em silêncio, comendo as batatas. Enquanto comia, Mariana olhou para ele. A luz fraca da lâmpada tornava seus traços de garoto ainda mais jovens. Ele era só um menino, pensou. Um escoteiro ansioso. Sentiu uma afeição sincera por ele. Fred a flagrou olhando para ele. Abriu um sorriso tímido. Falou aos poucos, quando não estava de boca cheia. "Vou me arrepender de dizer isso, tenho certeza. Mas estou muito feliz por você ter me ligado. Isso quer dizer que você sentiu a minha falta, mesmo que só um pouquinho." Fred viu a expressão de Mariana e seu sorriso se desfez. "Ah, já vi que me enganei. Não foi por isso que você me ligou. Liguei porque aconteceu uma coisa. E eu queria falar com você." Fred pareceu um pouco mais animado. "Então você quis mesmo falar comigo?" "Ah, Fred." Mariana revirou os olhos. "Presta atenção. Pode falar." Fred comeu as batatas enquanto Mariana lhe contava o que tinha acontecido, sobre ter encontrado os cartões postais e descoberto a mesma citação sublinhada no livro de Fosca. Ele ficou em silêncio depois que ela terminou. Por fim, disse: "O que você vai fazer?" Mariana balançou a cabeça. "Não sei." Fred passou a mão na boca para limpar as migalhas, amassou o saco de papel e o jogou na lixeira. Ela olhava para ele tentando interpretar sua expressão. "Você não acha que eu estou imaginando coisas?" "Não." Fred meneou a cabeça. "Não acho. Mesmo ele tendo álibis para os 2 assassinatos." Ele deu de ombros. "Uma das garotas que serviu de álibi para ele está morta." "Pois é. E a Serena pode estar mentindo." "Pois é. E tem outra possibilidade, obviamente." "Qual?" "Ele estar agindo com alguém. Um cúmplice." Mariana olhou atentamente para ele. "Eu não tinha pensado nisso." "Por que não?" "Isso explicaria o fato de ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo." "É possível." "Você não me parece convencida." Mariana deu de ombros. "Ele não me parece o tipo de pessoa que teria um parceiro. Ele é muito lobo solitário." "Talvez." Fred pensou por um instante. "De qualquer forma, a gente precisa de alguma prova. Sabe, algo concreto, ou ninguém vai acreditar." "E como vamos conseguir isso?" "A gente vai pensar em alguma coisa. Vamos nos encontrar amanhã cedo e traçar um plano." "Amanhã não posso. Preciso ir a Londres. Mas eu ligo para você quando voltar."
Tá. Ele baixou a voz. Mas, Mariana, escuta. Fosca deve saber que você está atrás dele. Então, ele não concluiu a frase, simplesmente a deixou no ar. Mariana fez que sim. Não precisa se preocupar. Estou tomando cuidado. Bom. Fred fez uma pausa. Tem só mais uma coisa que preciso dizer. Ele sorriu. Você está incrível. Deslumbrante de tão bonita esta noite. Você me daria a honra de ser minha mulher? Não. Mariana balançou a cabeça. Não daria. Mas obrigada pelas batatas. De nada. Boa noite. Sorriram um para o outro. Então Mariana se virou e foi embora. No fim da rua, ainda sorrindo, ela olhou para trás, mas Fred não estava mais lá. Engraçado, ele parecia ter desaparecido. No caminho de volta para a faculdade, o telefone de Mariana tocou. Ela o tirou do bolso. Deu uma olhada. O número de quem estava ligando era restrito. Ela hesitou. Então atendeu. Alô? Não houve resposta. Alô? Silêncio. Então uma voz sussurrante. Alô, Mariana. Ela ficou petrificada. Quem é? Eu estou vendo você, Mariana. Estou observando você. Henry. Tinha certeza de que era ele. Reconheceu a voz. É você, Henry. A linha ficou muda. Mariana permaneceu lá, parada, encarando o celular por um instante. Sentiu-se bastante desconfortável. Olhou em volta, mas a rua estava deserta. Capítulo 3. Na manhã seguinte, Mariana acordou cedo para ir a Londres. Depois de sair do quarto, atravessando o pátio principal, olhou de relance para a arcada que dava para o pátio Angel. E lá estava ele, Edward Fosca, do lado de fora, perto da escadaria, fumando. Mas não estava sozinho. Conversava com alguém, um bedel da faculdade que estava de costas para Mariana. Era evidente que, pelo porte e pela altura do homem, tratava-se de Maurice. Mariana foi depressa até a arcada. Ela se escondeu e, com cuidado, espiou por trás da quina da parede. Alguma coisa lhe dizia que esse encontro merecia atenção, algo na expressão de Fosca. Um olhar contrariado que ela não tinha visto antes. O que Fred havia lhe dito surgiu em sua mente, sobre Fosca estar agindo com alguém. Poderia ser Maurice? Ela viu Fosca passar alguma coisa para Maurice. Parecia um envelope cheio. Um envelope cheio de quê? Dinheiro? A imaginação de Mariana correu solta. Ela deixou que os pensamentos fluíssem. Será que Maurice estava chantageando Fosca? Seria isso? Será que ele estava sendo pago para manter a boca fechada? Poderia ser isso. O que ela precisava? Uma prova concreta? De repente, Maurice se virou. Começou a andar, afastando-se de Fosca, e indo na direção de Mariana. Ela recuou e ficou bem encostada no muro. Maurice atravessou a arcada com passos firmes, passando por ela sem notá-la. Mariana observou quando ele atravessou o pátio principal e saiu pelo portão. Ela o seguiu depressa. Capítulo 4. Mariana se apressou para passar pelo portão e manteve uma boa distância de Maurice na rua. Ele não parecia notar que estava sendo seguido. Andava tranquilamente, assoviando, aproveitando a caminhada, sem nenhuma pressa aparente. Passou pelo Emmanuel College, pelas casas geminadas em toda a extensão da rua e pelas bicicletas acorrentadas nas grades. Então virou à esquerda, numa viela, e desapareceu. Mariana acelerou o passo até a viela. Deu uma olhada nela. Era uma rua bem estreita, com uma fileira de casas de cada lado. Terminava num beco sem saída, uma interrupção abrupta. Um muro punha fim à rua, um antigo muro de tijolos vermelhos, todo coberto de era. Para surpresa de Mariana, Maurice continuou a andar, direto para o muro. Chegou a ele. Cravou os dedos no espaço deixado por um dos tijolos soltos, agarrou-se e tomou impulso para subir. Então escalou o muro com facilidade, passou pelo alto e desapareceu do outro lado. Droga, pensou ela. Mariana refletiu por um instante. Então foi depressa até o muro. Ela o avaliou. Não tinha certeza se conseguiria. Examinou os tijolos e viu um espaço onde se agarrar. Esticou-se e segurou firme, mas o tijolo se soltou do muro, na sua mão. Ela caiu para trás. Jogou o tijolo para o lado. Tentou de novo. Desta vez, Mariana conseguiu se erguer. Com dificuldade, escalou até o topo do muro, então caiu do outro lado. Aterrissou num mundo diferente. Capítulo 5. Do outro lado do muro não havia viela, nem casas. Só mato, árvores coníferas e amoreiras. Mariana levou um tempo para se localizar. Era o cemitério abandonado da Mill Road. Mariana estivera ali uma vez, cerca de 20 anos atrás, quando explorou o local com Sebastian, numa tarde quente e abafada de verão. Não tinha gostado do cemitério na época. Achou o lugar muito sinistro e ermo. Continuava não gostando dele agora. Ela se levantou. Olhou em volta. Nenhum sinal de Maurice. Apurou os ouvidos. Estava tudo silencioso. Nenhum som de passos. Nem mesmo um canto de passarinho. Apenas um silêncio sepulcral. Olhou para os caminhos interconectados à frente, no meio de um mar de túmulos repletos de musgo e imensos arbustos de azevinho. Muitas lápides tinham tombado ou se partido ao meio, projetando sombras escuras e pontiagudas no mato.
Todos os nomes e datas nas lápides tinham se apagado pelo tempo e pelas intempéries. Todas essas pessoas não lembradas, todas essas vidas esquecidas. Era tamanha a sensação de perda, de falta de sentido. Mariana só pensava em ir embora daquele lugar. Seguiu o caminho que margeava o muro. Não tinha a menor intenção de se perder, não agora. Parou e ficou prestando atenção. Mas, de novo, nada de passos. Nenhum som. Ela o havia perdido. Talvez ele a tivesse visto e despistado. Era melhor não levar isso adiante. Estava para virar de costas quando uma estátua grande atraiu sua atenção. Um anjo sobre uma cruz, os braços estendidos, com asas grandes, quebradas nas pontas. Fascinada, Mariana encarou o anjo por um tempo. A estátua estava manchada e quebrada, mas ainda era linda, lembrava um pouco Sebastian. Então Mariana notou, um pouco além da estátua, no meio da folhagem, uma jovem andando na trilha. Mariana a reconheceu de imediato. Era Serena. Serena não viu Mariana e se aproximou de uma lápide retangular que um dia fora mármore branco, mas agora estava manchada de cinza e verdemusgo, com flores silvestres crescendo à sua volta. Ela se sentou na lápide, pegou o celular e olhou para a tela. Mariana se escondeu atrás de uma árvore próxima. Espiou entre os galhos. Viu quando Serena olhou para cima, para um homem que surgia no meio da folhagem. Era Maurice. Ele se aproximou de Serena. Os dois não falaram nada. Ele tirou o chapéu coco e o equilibrou numa lápide. Então segurou a nuca de Serena e, com um movimento repentino, violento, puxou-a para si, beijando-a com força. Mariana viu quando Maurice fez Serena se deitar no mármore, ainda aos beijos. Ele subiu nela. Começaram a fazer sexo, um sexo agressivo, animalesco. Mariana sentiu repulsa e, ao mesmo tempo, fascínio, incapaz de desviar o olhar. E então, tão abruptamente como começaram, chegaram ao clímax, e houve silêncio. Ficaram parados por um instante. Então Maurice se levantou, ajeitou a roupa, pegou o chapéu e passou a mão nele para tirar a poeira. Mariana calculou que seria melhor sair dali. Deu um passo atrás e um galho se partiu debaixo do seu pé. Houve um estalo alto. Através dos galhos, viu Maurice olhar em volta. Ele fez um gesto para que Serena ficasse em silêncio. Então foi para trás de uma árvore, e Mariana o perdeu de vista. Mariana se virou e voltou depressa para a trilha. Mas onde ficava a entrada? Decidiu pegar o mesmo caminho por onde tinha vindo, ao longo do muro. Deu meia volta, e Maurice estava logo atrás dela. Ele a encarou, ofegante. Houve silêncio por alguns segundos. Maurice falou em voz baixa. Que merda você está fazendo aqui? O quê? Com licença. Ela tentou passar por ele, mas Maurice bloqueou a passagem. Ele sorriu. Gostou do show? É? Mariana sentiu o rosto arder e desviou o olhar. Ele riu. Você não me engana mesmo. Estou de olho em você desde o início. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é, não meta esse seu nariz nos assuntos que não te dizem respeito, como dizia o meu avô, ou eu arranco ele fora. Sacou? Você está me ameaçando? Mariana parecia mais valente do que realmente se sentia. Maurice apenas riu. Deu-lhe uma última olhada, virou-se e saiu andando. Mariana ficou lá, tremendo, assustada, irritada e quase chorando. Ficou paralisada, presa no lugar. Foi quando olhou para cima e viu a estátua. O anjo olhava para ela, os braços estendidos, oferecendo um abraço. Sentiu uma saudade imensa de Sebastian naquele momento, de ele segurá-la forte nos braços e lutar por ela. Mas ele tinha ido embora. E Mariana teria que aprender a lutar sozinha. Capítulo 6. Mariana pegou o trem expresso para Londres. O trem não parou em nenhuma estação no trajeto e parecia estar correndo para chegar a seu destino. A impressão era de que estava indo rápido demais, aos trancos e barrancos, balançando e trepidando descontroladamente. Os trilhos guinchavam, um gemido agudo nos ouvidos de Mariana, como alguém gritando. E a porta do vagão não estava bem fechada. Ela ficava abrindo e fechando com força, cada batida assustando e atrapalhando seus pensamentos. Havia tanto que pensar. Ela estava profundamente abalada pelo confronto com Maurice. Tentava compreender o que tinha acontecido. Então ele era o homem com quem Serena estava se encontrando? Não era à toa que mantinha um relacionamento em segredo. Maurice perderia o emprego se esse caso com uma aluna fosse descoberto. Mariana esperava que isso fosse tudo. Mas, de algum modo, duvidava. Maurice tinha alguma ligação com Fosca. Mas que tipo de ligação? E qual era a relação disso com Serena? Estariam chantageando Fosca juntos? Se fosse esse o caso, era um jogo perigoso, antagonizar um psicopata, um que já tinha matado 2 pessoas. Mariana tinha se enganado quanto a Maurice. Conseguia enxergar isso agora. Tinha se impressionado com sua atuação à moda antiga, mas ele não era nem de longe um cavalheiro. Ela lembrou do olhar perverso dele quando a ameaçou. Queria assustá-la. E conseguiu. Bum! A porta do vagão bateu, sobressaltando-a. Para, pensou ela. Você está se levando à loucura. Precisava se distrair, pensar em outra coisa. Tirou o exemplar da British Journal of Psychiatry que ainda estava na bolsa. Folheou e tentou ler, mas não conseguia se concentrar. Alguma coisa estava incomodando. Não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Olhou para trás, para o vagão inteiro. Havia algumas pessoas, mas ninguém que ela conhecesse, ou, pelo menos, ninguém que reconhecesse. Aparentemente, ninguém a observava. Mas não conseguia se livrar dela, dessa sensação de estar sendo observada. E, à medida que o trem se aproximava de Londres, um pensamento incômodo lhe ocorreu. E se estivesse enganada quanto a Fosca?
E se o assassino fosse algum estranho, despercebido, sentado bem ali, naquele vagão, olhando para ela neste exato segundo? Mariana teve um calafrio ao pensar nisso. Bum! A porta bateu. Bum! Bum! Capítulo 7. O trem chegou a King's Cross. Ao sair da estação, Mariana continuava com a impressão de estar sendo observada. A sensação incômoda, insidiosa de que havia um par de olhos cravado em sua nuca. De repente, convencida de que alguém a seguia, ela se virou, talvez na expectativa de ver Maurice. Mas ele não estava lá. Mesmo assim, a sensação persistia. Chegou à casa de Ruth se sentindo inquieta e paranoica. Talvez eu esteja louca, pensou. Talvez seja isso. Louca ou não, a melhor pessoa a quem poderia recorrer era a senhora idosa que a esperava no número 5 da Redfern Mills. Tocar a campainha já foi um alívio. Ruth foi sua orientadora de estágio quando ela era estudante. E, quando Mariana se formou, Ruth passou a atuar como sua supervisora. Uma supervisora exerce um papel importante na vida de uma terapeuta. Mariana lhe passava informações sobre os pacientes, sobre os grupos, e Ruth a ajudava a entender seus sentimentos, distinguindo entre as emoções dos pacientes e as dela, o que nem sempre era fácil. Sem supervisão, os terapeutas podem acabar se sentindo esgotados e sobrecarregados emocionalmente por causa de todo o sofrimento que precisam administrar. E podem perder a imparcialidade que é tão importante para um trabalho eficaz. Depois da morte de Sebastian, Mariana passou a se encontrar com Ruth com maior frequência, necessitando mais que nunca do seu apoio. Acabava que era uma sessão de terapia em tudo, menos no nome. Então Ruth sugeriu que ela se entregasse de corpo e alma, que voltasse a fazer terapia e deixasse que Ruth tratasse dela. Mas Mariana declinou. Não sabia explicar por quê, só sabia que não precisava de terapia, precisava de Sebastian. E toda a conversa do mundo não o substituiria. Mariana, querida, disse Ruth, abrindo a porta. Exibiu um sorriso de boas-vindas. Entre, por favor. Oi, Ruth. Era tão bom entrar naquela casa, na sala que sempre teve aroma de alfazema, e ouvir o reconfortante tic-tac do relógio de prata no aparador da lareira. Ela se sentou no lugar de sempre, na beirada do sofá azul desbotado. Ruth se sentou diante dela, na poltrona. Você parecia bem nervosa ao telefone, disse Ruth. Por que não me conta o que está acontecendo, Mariana? É difícil saber por onde começar. Acho que foi quando a Zoe me ligou naquela noite, de Cambridge. Então Mariana começou a contar a história, do modo mais detalhado e encadeado possível. Ruth ouviu, fazendo que sim às vezes, mas falando pouco. Quando ela terminou, Ruth ficou em silêncio por um instante. Suspirou quase imperceptivelmente, um suspiro triste, cansado, que ecoou a aflição de Mariana com muito mais eloquência que qualquer palavra. Percebo a tensão que isso está lhe causando, disse ela. A necessidade de ser forte, por Zoe, pela faculdade, por você mesma. Mariana balançou a cabeça. Não é por mim, mas pela Zoe e aquelas meninas. Estou tão assustada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ruth se inclinou para frente e empurrou a caixa de lenços de papel para ela. Mariana pegou um lenço e secou as lágrimas. Obrigada, foi mal. Nem sei por que estou chorando. Você está chorando porque se sente impotente. Mariana fez que sim. Eu me sinto mesmo. Mas isso não é verdade. Você sabe disso, não sabe? Ruth assentiu com a cabeça para reforçar. Você é mais capaz do que pensa. A faculdade, no fim das contas, é apenas outro grupo, que tem o mal em seu âmago. Se alguma coisa dessa natureza tóxica, maligna e sanguinária estivesse acontecendo com um dos seus grupos. Ruth deixou a frase no ar. Mariana refletiu. O que eu faria? É uma boa pergunta. Ela assentiu. Acho que, falaria com eles, em grupo. Digo, era o que eu estava pensando. Havia um brilho no olhar dela. Fale com essas meninas, as musas, não individualmente, mas em grupo. Uma terapia de grupo, você diz? Por que não? Faça uma sessão com elas. Veja o que acontece. Mariana sorriu involuntariamente. É uma ideia interessante. Não sei qual vai ser a reação delas. Pense nisso. Como você sabe, a melhor maneira de tratar um grupo é tratá-lo como grupo. Mariana assentiu. Sim, concordo. Ela ficou em silêncio por um instante. Era um bom conselho, não muito fácil de ser colocado em prática, mas se relacionava com algo que ela já sabia e em que acreditava, e já não se sentia tão perdida. Sorriu, agradecida. Muito obrigada. Ruth hesitou. Tem mais uma coisa. Uma coisa mais difícil de dizer, uma coisa que me ocorre, em relação a esse homem, Edward Fosca. Quero que você seja muito cuidadosa. Estou sendo cuidadosa. Com você? Como assim? Bem, pelo jeito, isso está lhe trazendo todos os tipos de sentimentos e associações. Fico surpresa que não tenha mencionado seu pai. Mariana olhou perplexa para Ruth. O que meu pai tem a ver com Fosca? Bem, os dois são carismáticos, influentes na comunidade e, pelo que entendi, altamente narcisistas. Me pergunto se você não tem o mesmo impulso de conquistar esse homem, Edward Fosca, que tinha com seu pai. Não. Mariana ficou irritada com Ruth por ter sugerido tal coisa. Não, repetiu. E, de qualquer forma, eu tenho uma transferência muito negativa em relação a Edward Fosca. Ruth hesitou. Os seus sentimentos em relação ao seu pai não eram de todo positivos. Isso é diferente. É mesmo. Ainda é muito difícil para você, mesmo agora, não é, criticá-lo, ou admitir que ele a decepcionou em níveis reais, fundamentais. Ele nunca te deu o amor de que você precisava. Levou muito tempo para você admitir isso, para expressar isso verbalmente.
Mariana balançou a cabeça. Sinceramente, Ruth, eu não acho que meu pai tem alguma coisa a ver com isso. Ruth olhou para ela com tristeza. A minha intuição me diz que seu pai é, de certo modo, central nisso tudo. Pode significar pouco agora, mas um dia, talvez, signifique muito. Mariana não soube o que dizer. Deu de ombros. E o Sebastian? Perguntou Ruth depois de uma pausa. Como você tem se sentido em relação a ele? Mariana meneou a cabeça. Não quero falar do Sebastian. Hoje não. Mariana não ficou lá por muito mais tempo depois disso. A menção ao seu pai lançou uma névoa sobre a sessão, que só se dissipou por completo quando ela chegou ao hall de entrada da casa de Ruth. Ao sair, Mariana deu um abraço nela. Sentiu o calor e a afeição daquele abraço, e seus olhos se encheram de lágrimas. Muito obrigada, Ruth, por tudo. Pode me ligar se precisar, a qualquer hora. Não quero que você pense que está sozinha. Obrigada. Sabe, disse Ruth, depois de uma ligeira hesitação, pode ser útil, para você, conversar com o Theo. Com o Theo? Por que não? Psicopatia é, afinal, a especialidade dele. O Theo é brilhante. Qualquer insight que ele tiver pode ser útil. Mariana considerou a sugestão. Theo era um psicoterapeuta forense que tinha estagiado com ela em Londres. Apesar de terem compartilhado Ruth como terapeuta, não se conheciam muito bem. Sei lá, disse ela. Quer dizer, faz muito tempo que não vejo o Theo. Acha que ele toparia? Sem dúvida. Você pode tentar vê-lo antes de voltar a Cambridge. Vou dar uma ligadinha para ele. Ruth ligou, e Theo disse sim. Lógico que se lembrava de Mariana e ficaria muito feliz em conversar com ela. Marcaram de se encontrar num pub em Camden. E naquela noite, às 6 horas, Mariana foi se encontrar com Theo Faber. Capítulo 8. Mariana foi a primeira a chegar ao Oxford Arms. Pediu uma taça de vinho branco enquanto aguardava. Estava curiosa para ver Theo, mas também receosa. Era como se fossem irmãos por terem compartilhado Ruth como terapeuta, cada um cobiçando a atenção que a mãe dava para o outro. Mariana costumava se sentir um pouco enciumada, até ressentida em relação a Theo. Sabia que Ruth tinha um carinho especial por ele. A voz de Ruth sempre assumia um tom protetor quando ela falava dele, o que levou Mariana, praticamente sem nenhum fundamento, a criar para si mesma a fantasia de que Theo era órfão. Foi um choque quando os pais dele compareceram à formatura, vivos e saudáveis. Na verdade, Theo tinha uma característica que remetia à fragilidade com a qual Mariana implicava, uma certa alteridade. Não estava relacionada ao físico, mas era inteiramente sugerida por seus modos. Uma espécie de reticência, um ligeiro distanciamento dos demais, uma falta de jeito, algo que Mariana observava também em si mesma. Theo chegou alguns minutos atrasado. Cumprimentou Mariana afetuosamente. Pegou uma Coca Diet no bar e se sentou com ela à mesa. Parecia o mesmo de sempre. Não tinha mudado nada. Tinha uns 40 anos e era magro. Usava um blazer de veludo meio surrado e uma camisa branca amarrotada, e tinha um leve cheiro de cigarro. Tinha um rosto bonito, pensou ela, uma cara de quem se importava com os outros, mas havia algo de, qual era a palavra? Ansioso em seu olhar, ou apreensivo até. E ela se deu conta de que, embora gostasse dele, não se sentia à vontade em sua companhia. Não sabia bem por quê. Obrigada por concordar em se encontrar comigo, disse ela. Assim, de última hora. Imagina. Estou intrigado. Tenho acompanhado a história, como todo mundo. É fascinante. Theo se corrigiu rapidamente. Quer dizer, é terrível, lógico, mas também fascinante. Sorriu. Queria saber o que você pensa de tudo isso. Mariana sorriu. Na verdade, eu queria saber o que você pensa. Ah. Theo pareceu surpreso ao ouvir isso. Mas você estava lá, Mariana, em Cambridge. Eu não. Seus insights são muito mais valiosos que qualquer opinião minha. Eu não tenho muita prática nesse tipo de coisa. Em investigação forense. Não faz a menor diferença, sério. Porque, pela minha experiência, cada caso é único. Engraçado. O Julian disse exatamente o contrário. Que os casos são sempre os mesmos. Julian? Julian Ashcroft? É. Ele está trabalhando com a polícia. Theo ergueu uma sobrancelha. Eu me lembro do Julian no instituto. Era um pouco estranho, eu achava. Meio sedento de sangue. E, de qualquer maneira, ele está enganado. Cada caso é bem diferente. Afinal de contas, ninguém teve a mesma infância. Pois é, eu concordo. Mariana assentiu com a cabeça. Mesmo assim, não existe algo que possamos procurar? Theo tomou um gole da coca e deu de ombros. Olha, digamos que eu seja o homem que você quer pegar. Digamos que eu seja muito desequilibrado e extremamente perigoso. É provável que eu consiga esconder tudo isso de você. Não por muito tempo, talvez, nem em algum ambiente terapêutico. Mas, no nível superficial, é muito fácil exibir uma falsa identidade para o mundo. Até para as pessoas que vemos todos os dias. Ele brincou com a aliança de casamento por um instante, girando-a no dedo. Quer um conselho? Esqueça quem. Comece com por quê. Porque ele mata. É isso. Isso. Theo assentiu com a cabeça. Para mim, tem alguma coisa que não se encaixa. As vítimas foram atacadas sexualmente. Mariana fez que não. Não, nada disso. Então, o que isso nos diz? Que o assassinato em si, o esfaqueamento e a mutilação, são gratificantes. Talvez. Não acho que seja tão simples. Theo concordou. Nem eu. O patologista disse que a causa da morte foi o talho no pescoço, e o esfaqueamento foi post-mortem. Entendo, disse Theo, intrigado.
O que significa que nisso tudo há um aspecto performático. É uma representação num palco, para a plateia. E nós somos a plateia. Isso mesmo. Theo fez que sim com a cabeça. Por que você acha que ele faz isso? Por que ele quer que a gente veja essa violência pavorosa? Mariana pensou por um instante. Eu acho que ele quer nos fazer acreditar que elas foram mortas num acesso de cólera, por um assassino em série, um louco com uma faca. Mas, na verdade, ele se manteve calmo, controlado, e esses assassinatos foram intencionais, planejados com cuidado. Exato. O que sugere que estamos lidando com alguém muito mais inteligente, e muito mais perigoso. Mariana pensou em Edward Fosca e assentiu. Sim, é o que eu acho. Eu tenho uma pergunta. Theo a fitou. Quando você viu o corpo de perto, qual foi a primeira coisa que lhe passou pela cabeça? Mariana piscou, e por um segundo viu os olhos de Verônica. Ela expulsou aquela imagem de seus pensamentos. Não sei, que aquilo era um horror. Theo balançou a cabeça. Não. Não foi isso que você pensou. Me diz a verdade. Qual foi a primeira coisa que lhe passou pela cabeça? Mariana deu de ombros, um tanto constrangida. Por mais estranho que pareça, foi o trecho de uma peça. Interessante. Prossiga. A Duquesa de Malfi. Cubram seu rosto, meus olhos se ofuscam. Ela morreu jovem. Sim. Os olhos de Theo se iluminaram de repente, e ele se inclinou para a frente, empolgado. Sim, é isso. Eu. Não sei se entendi. Meus olhos se ofuscam. Os corpos são apresentados dessa maneira. Para nos ofuscar. Para nos cegar de horror. Por quê? Não sei. Pense nisso. Por que ele tenta nos cegar? O que ele não quer que a gente veja? Ele está tentando desviar a nossa atenção de quê? Exatamente. Responda a esta pergunta, Mariana, e você vai pegá-lo. Mariana fez que sim enquanto assimilava aquilo. Ficaram ali sentados no silêncio contemplativo, se olhando. Theo sorriu. Você possui o dom raro da empatia. Dá para sentir isso. Agora vejo por que a Ruth faz tantos elogios a você. Eu não mereço tanto, mas obrigada. É bom saber. Não seja tão modesta. Não é fácil ser tão acessível e receptiva a outro ser humano a ponto de sentir o que ele sente. É um cálice envenenado em vários sentidos. Sempre achei isso. Então fez uma pausa e disse baixinho. Perdão, eu não deveria falar nada, mas estou percebendo algo mais em você. E se deteve. Uma espécie de medo. Você está com medo de alguma coisa. E pensa que esse medo está do lado de fora. Ele gesticulou no ar. Mas não está. Está aqui, disse, tocando o próprio peito. Bem no seu íntimo. Mariana piscou, sentindo-se exposta e envergonhada. Balançou a cabeça. Não sei. Não sei o que você quer dizer com isso. Bem, meu conselho é, preste atenção. Tente compreender. Temos sempre que prestar atenção quando nosso corpo nos revela alguma coisa. É o que a Ruth sempre diz. De repente ele ficou meio estranho, talvez percebendo que tinha passado dos limites. Olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho que ir ao encontro da minha mulher. Sem problemas. Muito obrigada por vir me ver, Theo. De nada. Foi bom ver você, Mariana. A Ruth me disse que você tem um consultório particular agora? Isso mesmo. E você está no Broadmoor, pagando meus pecados. Theo sorriu. Não sei quanto tempo vou aguentar, para ser sincero. Não estou nem um pouco satisfeito. Seria bom procurar outro emprego, mas, sabe como é? Não dá nem tempo. Assim que ele disse isso, Mariana lembrou de algo. Só um segundo, disse ela. Ela enfiou a mão na bolsa. Retirou o exemplar da British Journal of Psychiatry que vinha carregando. Folheou as páginas até localizar o que estava procurando. Mostrou a revista para Theo, indicando o anúncio. Olha aqui. Era um anúncio para o cargo de psicoterapeuta forense no Grove, um hospital psiquiátrico judiciário em Edgevare. Mariana olhou de relance para ele. O que você acha? Eu conheço o professor Diomedes. É ele quem administra o hospital. A especialidade dele é trabalho com grupos. Ele me deu aula durante um tempo. Sim. Theo assentiu. Sim, sei quem ele é. Examinou o anúncio com evidente interesse. O Grove. Não foi para lá que mandaram a Alicia Berenson. Depois que ela matou o marido. Alicia Berenson? A pintora, que não fala. Ah, lembrei. Mariana abriu um sorriso encorajador. Talvez você devesse se candidatar ao emprego. E fazê-la falar de novo. Talvez. Theo sorriu e pensou nisso por um instante. Fez que sim com a cabeça. Talvez eu faça isso. Capítulo 9. A viagem de volta a Cambridge passou num piscar de olhos. Mariana ficou o tempo todo perdida em pensamentos, repassando a conversa com Ruth e o encontro com Theo. A ideia dele de que os assassinatos eram intencionalmente horripilantes para desviar a atenção de alguma coisa deixou Mariana intrigada. E fazia sentido, do ponto de vista emocional, de um jeito que ela não sabia explicar. Quanto à sugestão de Ruth, de que ela organizasse um grupo de terapia com as musas, bem, não seria fácil, e talvez nem mesmo viável, mas com certeza valia a pena tentar. O que Ruth tinha dito sobre o pai de Mariana era bem mais problemático. Mariana não entendia por que ela o havia mencionado. O que Ruth tinha dito pode significar pouco agora, mas, um dia, talvez signifique muito. Não poderia ser mais enigmático. Era evidente que Ruth estava insinuando alguma coisa. Mas o quê? Mariana refletia sobre isso, com o olhar fixo nos campos passando em velocidade pela janela. Pensou na infância em Atenas e no pai. Em como, quando criança, ela o havia adorado, aquele homem bonito, inteligente, carismático, venerado e idealizado.
Mariana levou muito tempo para perceber que o pai não era bem o homem que ela pensava que fosse. A revelação ocorreu quando ela estava com 20 e poucos anos, depois que se formou em Cambridge. Estava morando em Londres e estagiando para ser professora. Tinha iniciado a terapia com Ruth, com a intenção de processar a perda da mãe, mas percebeu que falava principalmente do pai. Ela se sentiu compelida a convencer Ruth de como ele era um homem maravilhoso, de quão inteligente, de quão trabalhador, do quanto se esforçou para criar, sozinho, 2 crianças e do quanto ele a amava. Depois de vários meses ouvindo Mariana, sem dizer quase nada, um dia Ruth finalmente interrompeu. O que ela disse foi simples, direto e devastador. Ruth sugeriu, do modo mais delicado possível, que Mariana estava em negação quanto ao pai. Que, depois de tudo que escutara, precisava questionar a avaliação que Mariana fazia dele como pai amoroso. O homem cuja descrição Ruth ouvia parecia autoritário, frio, emocionalmente indisponível, frequentemente crítico e rude demais, cruel até. Nenhuma dessas características tinha nada a ver com amor. O amor é incondicional, disse Ruth. Não depende de fazer malabarismos para agradar alguém, e sempre falhar. Não se pode amar alguém se a pessoa lhe causa medo. Mariana, eu sei que é difícil ouvir isso. É um tipo de cegueira. Mas, se você não acordar e não enxergar isso, é algo que vai persistir por toda a sua vida, afetando como você vê a si mesma e aos outros. Mariana balançou a cabeça. Você está enganada com relação ao meu pai, disse ela. Sei que ele é difícil, mas ele me ama. E eu o amo. Não, disse Ruth com firmeza. Na melhor das hipóteses, vamos chamar isso de desejo de ser amada. Na pior, é um apego patológico a um homem narcisista. Mistura de gratidão, medo, ansiedade e obediência respeitosa que nada tem a ver com amor no sentido verdadeiro da palavra. Você não o ama. E não conhece a si mesma, nem se ama. Ruth estava certa. Era difícil ouvir isso. Mais difícil ainda era aceitar. Mariana se levantou e saiu, lágrimas de raiva vertendo dos olhos. Jurou nunca mais voltar. Mas então, na rua onde Ruth morava, algo a deteve. De repente, pensou em Sebastian, em como se sentia desconfortável quando ele a elogiava. Você não faz ideia de como é bonita, dizia Sebastian. Para com isso, dizia Mariana, o rosto ruborizando de constrangimento, ao mesmo tempo que rechaçava o elogio com o aceno da mão. Sebastian estava enganado. Ela não era inteligente nem bonita. Não era assim que ela se via. Por que não? Com os olhos de quem ela se via? Com os próprios olhos? Ou com os do pai? Sebastian não olhava para ela com os olhos do seu pai, nem com os olhos de qualquer outra pessoa. Ele olhava para ela com os próprios olhos. E se Mariana fizesse o mesmo? E se ela, como a dama de Charlotte, parasse de olhar a vida através de um espelho e se virasse para se olhar diretamente? E então começou, uma fissura na parede da fantasia e da negação, deixando entrar alguma luz, não muita, mas o suficiente para fazê-la enxergar. Esse momento foi uma epifania para Mariana. Impeliu-a numa jornada de autoconhecimento da qual preferia ter se privado. Acabou abandonando o treinamento para se tornar professora e deu início à formação como terapeuta. Embora muitos anos tenham se passado desde então, ela nunca decifrara por completo seus sentimentos em relação ao pai. Agora que ele estava morto, era provável que nunca mais fosse conseguir fazer isso. Capítulo 10. Mariana desceu do trem na estação de Cambridge, imersa em pensamentos melancólicos, e foi andando de volta para o St. Christopher's College, quase sem prestar atenção no entorno. Quando chegou, a primeira pessoa que viu foi Maurice. Estava na portaria dos B10 com alguns policiais. Vê-lo trouxe de volta a sensação desagradável do encontro que tiveram. Sentiu o estômago revirar. Evitou olhar para ele. Passou direto. Pelo canto do olho, viu quando ele tocou a aba do chapéu, como se nada tivesse acontecido. Era evidente que ele achava que estava no controle da situação. Ótimo, pensou ela, que ele continue acreditando nisso. Até aquele momento, estava decidida a não comentar nada com ninguém sobre o ocorrido, em parte porque antecipava a reação do inspetor Sanga. Sua sugestão de que Maurice estivesse em conluio com Fosca não despertaria nada além de descrença e zombarias. Como Fred tinha dito, ela precisava de provas. Seria melhor ficar em silêncio, deixar Maurice acreditar que tinha se safado e lhe dar bastante corda para se enforcar. Sentiu um desejo repentino de ligar para Fred, conversar com ele, e parou. Que raio de pensamento era esse? Seria possível que estivesse se afeiçoando a ele? Aquele menino? Não admitiria nem mesmo uma hipótese dessas. Era desleal, e também assustador. Na verdade, melhor seria se nunca mais ligasse para Fred. Assim que Mariana chegou ao quarto, viu a porta entreaberta. Ficou paralisada. Apurou os ouvidos, mas não escutou nenhum barulho. Lentamente, esticou o braço e empurrou a porta, que rangeu ao abrir. Mariana olhou para o interior e o que viu a deixou perplexa. Era como se alguém tivesse destruído o quarto. Todas as gavetas e os armários tinham sido abertos e revirados, os pertences de Mariana espalhados pelo quarto, as roupas rasgadas. Mais que depressa, ligou para Maurice na portaria dos B10, e lhe pediu que enviasse um policial até lá. Pouco depois, Maurice e 2 policiais estavam em seu quarto, inspecionando os danos. A senhora tem certeza de que nada foi roubado? Perguntou um policial. Mariana assentiu. Acho que não. A gente não viu ninguém suspeito sair da faculdade. É mais provável que seja um trabalho interno. Parece coisa de algum aluno vingativo, disse Maurice. Ele sorriu para Mariana. A senhorita andou aborrecendo alguém? Mariana o ignorou. Agradeceu aos policiais e concordou que provavelmente não era um roubo. Eles se ofereceram para coletar impressões digitais, e Mariana estava disposta a concordar, quando viu algo que a fez mudar de ideia. Uma faca,
ou algum instrumento afiado, tinha sido usado para entalhar uma cruz na escrivaninha de Mogno. Não vai ser necessário, disse ela. Não vou prestar queixa. Bem, se a senhora tem certeza. Quando eles saíram do quarto, Mariana passou os dedos nos sulcos do crucifixo. Ficou ali, pensando em Henry. E, pela primeira vez, teve medo dele.